Você ouve Rota Saudável. Você sabia que alguns alimentos podem causar enxaqueca? É sobre isso que a gente conversa agora com o neurologista, doutor em ciências pela Unifesp e também pesquisador do Hospital Israelita Albert Einstein, André Felício. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Prazer estar com vocês novamente. Muito obrigada. Doutor, qual é a relação entre a alimentação e a enxaqueca? O que se sabe até agora? Na verdade, essa é uma relação bastante importante e aqueles que são enxaquecosos e estão nos ouvindo vão reconhecer isso claramente. Isso significa que, para alguns indivíduos que a gente fala suscetíveis, que têm enxaqueca, determinados alimentos são capazes de desencadear as crises, como se eles fossem um gatilho para que a crise de enxaqueca ocorresse. Então, essa relação é bem conhecida e é um dos fatores que nós, médicos, neurologistas, sempre ficamos atentos, né? E aí, mas já se sabe exatamente por que o alimento pode funcionar como gatilho? Por que pode provocar uma crise? Isso é interessante e muitos às vezes perguntam para a gente no consultório, por exemplo, poxa, eu tenho enxaqueca e determinado alimento desencadeia crise em mim, outra pessoa tem enxaqueca, come o mesmo alimento e não tem o problema. Na verdade, os alimentos por si só, cada um deles, e a gente depois pode citar alguns, eles têm propriedades, por exemplo, de vasodilatação, e a gente sabe que a vasodilatação, quer dizer, o vaso aumentar o tamanho do seu calibre dentro do cérebro, pode ser um dos mecanismos pelos quais a gente sente dor, quer dizer, estiramento de vaso provocador. Então, alguns alimentos poderiam ter essa propriedade. Mas o fato é que, mais do que isso, quer dizer, parece que o indivíduo precisa ser suscetível àquele alimento. Então não basta o alimento apenas ter uma propriedade de vasodilatar uma artéria do cérebro. O indivíduo também tem que ser suscetível, geneticamente, na maioria dos casos. Bom, e aí quais são então esses alimentos? Tem uma lista, né? Enfim, mas alguns deles que eu citaria que seriam mais importantes e que a gente aborda mais seriam, por exemplo, os queijos amarelos e outros derivados do leite, chocolate, molho vermelho que se coloca em massas e pizzas, salsicha e algumas outras coisas, por exemplo, aqueles realçadores de sabor que você tem aí em alimentos industrializados, que é o glutamato monossódico, outros condimentos e aditivos que são colocados em produtos enlatados, defumados e carnes processadas. E a gente poderia citar até a cafeína, né, que em particular para alguns pode ser um fator de alívio para as crises, mas em excesso, sabidamente, pode ser um problema. Então, essa aí seria uma lista dos alimentos ou dos produtos que mais comumente desencadeiam crises de enxaqueca. Bom, e aí a pessoa tem que riscar mesmo aquele alimento ou ela pode consumir moderadamente? Se esse indivíduo ele sofre de enxaqueca crônica, não está fazendo o tratamento, tem crises, portanto, com muita frequência, é pouco provável que a ingestão, mesmo que seja de uma quantidade mínima desses alimentos, seja um fator não só deflagrador, mas perpetuador das crises. A questão de riscar completamente, quer dizer, ou de fazer uma restrição e uma substituição, seria muito mais enfática para esses indivíduos com enxaqueca crônica. Agora, para o indivíduo que está fazendo o tratamento ou tem só enxaqueca episódica, é claro que a gente não vai dizer, olha, nunca mais você pode comer chocolate. Isso é irreal, é uma recomendação que a gente vai fazer, mas sempre a prudência e cautela vai ser a melhor recomendação, em particular se esse indivíduo tem crises esporádicas de enxaqueca, por exemplo, 2, 3, 4 no ano, ou ele até
é um enxaquecoso crônico, mas está fazendo o tratamento e está muito bem. Então, você recomenda, olha, pontualmente você então come, mas numa menor quantidade, só não pode fazer como você fazia antes. Senão, volta aquela história toda de novo de ciclo de dor, e ele sabe muito bem o que é pior. Bom, e aí, por exemplo, quando ele consome um alimento que é um gatilho, sim, o efeito é imediato? Quer dizer, dali a pouquinho ele já vai começar com a crise? Normalmente essa relação ela costuma ser imediata, se a gente puder dizer assim, mas o imediato aí significa o tempo desse alimento ser absorvido pelo tubo digestivo e as substâncias, os subprodutos dessa digestão ultrapassarem a barreira hematoencefálica e chegarem até o cérebro. Então, esse processo aí vai demorar aí entre 30 minutos a 2 horas e meia, mais ou menos. Então, há uma relação de causa e efeito que é possível ser observada dessa maneira. Ou seja, se o indivíduo, ele, por exemplo, come chocolate, ele passa aquele dia inteiro bem, o outro dia bem, aí no terceiro dia ele tem uma crise de enxaqueca. É pouco provável que essa relação entre o chocolate e a crise tem alguma coisa a ver. Agora, o indivíduo que come chocolate e sempre depois de 1 hora, 1 hora e meia, ele começa a ter aquela dor característica de enxaqueca, que é de um lado da cabeça, forte, pulsando, latejando, com enjoo, às vezes vômito, luz e barulho incomoda. Então, é muito provável que essa relação faça algum sentido. E, por outro lado, existem alimentos que podem justamente ajudar no tratamento da enxaqueca? Essa parte já é um pouco mais controversa, porque se a literatura médica para os alimentos que desencadeiam, ela não é muito rica, imagina para os alimentos que protegem. Mas parece que existem sim alguns que poderiam ajudar mais. Então, por exemplo, a gente falou aí de carnes defumadas ou produtos defumados, queijo amarelo. Então, se você ingerir mais aves, peixes ou queijo branco, leite desnatado, por exemplo, você teoricamente está fugindo daqueles alimentos que desencadeariam crises, né? E aí tem também uma série de legumes e frutas que vão desde espinafre, tomate, brócolis, alface, tudo que criança adora, né? E depois, enfim, mas que podem servir como produtos ou alimentos, entre aspas, protetores. Mas essa relação já é mais difícil. A gente normalmente acaba orientando mais os que atrapalham. Essa lista dos que ajudam é importante conhecê-las, mas isso ainda precisa de mais estudo. Bom, e aí o tratamento da enxaqueca, como ele é feito? Porque existe aquele momento agudo, né, que é a Exato. crise. E como você bem disse, quer dizer, você tem 2 momentos aí de tratar. Você trata a crise e você previne as crises. Aquele que precisa de tratamento das crises são os indivíduos que a gente fala que tem as formas esporádicas de enxaqueca. Então, o indivíduo tem no máximo 2 crises por mês. Então, ele vai tomar só um analgésico, um remédio específico de enxaqueca, que deve ser orientado pelo médico, naquele momento de crise. O indivíduo que, por outro lado, começa a ter mais de 2 crises por mês, às vezes 15 crises por mês, ou crise todo dia, ele já precisa de fazer uma prevenção. A prevenção é um pouquinho diferente. A prevenção, esse indivíduo ele vai tomar remédio todos os dias, por 6 meses pelo menos, com o objetivo de evitar as crises, ou seja, elas não vêm, ou se elas vêm muito mais fracas. Então, esse seria o tratamento preventivo e o outro, como você bem disse, o tratamento da crise mesmo, agudo, né? Tá certo. Bom, então, e também fica longe desses alimentos, né? Esses condimentos, aditivos, queijo amarelo, chocolate.
procurar fazer essa, vamos dizer, entre aspas, dieta para a enxaqueca, lembrando que isso varia de pessoa para pessoa, claro. Mas se você conseguir reconhecer o que é ruim para você, isso vai ajudar bastante. Com certeza. A gente conversou com o André Felício, ele é doutor em Ciências pela Unifesp, membro da Academia Brasileira de Neurologia, pós-doutor pela University of British Columbia, no Canadá, e também médico pesquisador do Hospital Israelita Albert Einstein. Obrigada, doutor, por conversar com a gente. Até uma próxima. Obrigado, eu que agradeço. Rota Saudável.